Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta noite para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver em seu programa este mistério tão grande do qual hoje estaremos falando, o mistério do novo corpo que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Para isso, vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 em diante, onde diz: Assim também está escrito, foi hecho el primer hombre, Adán. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos, e qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Até aqui, a leitura deste mistério, do qual, nesta noite, estaremos falando. O mistério do novo corpo. Podem sentar, queiram ter a bondade. O ser humano, por causa da queda no Jardim do Éden, perdeu o direito à vida eterna, perdeu o direito a ter um corpo eterno, e por isso é que o ser humano nasce, vive uma temporada de tempo nesse corpo mortal e depois morre, porque perdeu a bênção da vida eterna e de ter um corpo eterno no qual viver. Agora vejam que depois da queda lá no Jardim do Éden, o ser humano conseguiu viver até 969 anos, pois nos diz a Escritura que Matusalém viveu 969 anos. Houve outros que também viveram 900 e algo de anos, mas depois morreram. Porque o ser humano já tinha perdido o direito à vida eterna. E agora encontramos que em nosso tempo o ser humano vive de 70 a 100 anos normalmente, e depois o seu corpo físico morre. Tudo isso é por causa de que o ser humano perdeu o direito à vida eterna.
Agora vejam vocês, o ser humano tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus. Mas com a queda, encontramos que o ser humano, ao nascer na terra, recebe um corpo mortal, corruptível e temporário, e recebe dentro desse corpo um espírito do mundo. E por isso é que Cristo nos falou de um novo nascimento. Em São João capítulo 3, Cristo falando com Nicodemos, diz da seguinte maneira: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, Cristo estabelece que se requer um novo nascimento para poder entrar no reino de Deus. Pois a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Se requer um novo nascimento. Neste novo nascimento, a pessoa obtém um espírito teofânico da sexta dimensão. Isto é quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e assim nasce no reino de Deus. Assim se opera o novo nascimento e se torna uma nova criatura. Nasceu no corpo místico de Cristo um filho ou uma filha de Deus e já obteve seu corpo teofânico. E agora somente falta o seu corpo físico eterno, que será dado no último dia, no tempo da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Para isso, vem Cristo no último dia, como leão da tribo de Judá. Agora vejam, quando o corpo novo dos filhos e filhas de Deus for dado, isso será quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos, como nos disse São Paulo em sua carta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 ao 54, onde lemos no começo: e quando eles ressuscitarem nesses corpos eternos, não o mesmo corpo que tiveram quando viveram aqui na terra, mas um novo corpo, um corpo eterno, um corpo diferente em seus átomos ao corpo terreno. Um corpo com vida eterna em todos os seus átomos e um corpo no qual estará também o corpo teofânico que recebemos ao crer em Cristo como nosso Salvador e receber seu Espírito Santo. E aí estará nossa alma vivendo. Esse é um corpo templo eterno para nossas almas,
para o glorioso reino milenial e para toda a eternidade. E assim é como estaremos como reis e sacerdotes com Cristo e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora vimos que não podemos herdar o reino de Deus neste corpo mortal, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E não pode ter imortalidade. Este corpo corruptível se requer um novo corpo, o qual Cristo prometeu para cada um dos crentes nele, que lavaram seus pecados no seu sangue e receberam seu Espírito Santo. Cristo, em São João capítulo 6, versículos 39 ao 40 nos diz: E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Para quando? Disse Cristo aqui, que será realizada a ressurreição dos crentes nele que partiram para o último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui temos a promessa da ressurreição dos crentes em Cristo, e essa promessa é para ser cumprida quando? No último dia, onde ressuscitarão os crentes em Cristo que partiram, ressuscitarão em um corpo eterno, para viver com Cristo por toda a eternidade e reinar com Cristo por toda a eternidade. E assim estaremos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora, os que estamos vivos nesse tempo e estivermos vivos quando os mortos em Cristo ressuscitarem, seremos transformados. Assim nos disse São Paulo, na leitura que tivemos ao princípio, diz: e nós os que vivemos seremos transformados. Agora nos fala de uma trombeta final. Será a final trombeta. Agora, o que é a trombeta final? E o que é o último dia? Vejam, são duas coisas muito importantes assinaladas para o último dia: a trombeta final e a ressurreição dos mortos em Cristo e transformação de nós, os que vivemos. Portanto, nos convém saber qual é o último dia. O último dia é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, e versículo 4. Quando nos fala a Escritura de um dia diante do Senhor, para os seres humanos, é um milênio. E quando nos fala dos últimos dias, para os seres humanos, são os últimos milênios. E os últimos dias diante de Deus, assim como a semana, tem 7 dias, e os últimos dias da semana são quinta-feira, sexta-feira e sábado. Os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Por isso é que nos diz a Escritura que Deus nos falou por meio de Jesus Cristo nos últimos dias, e já transcorreram 2000 anos e ainda estamos vivendo nos últimos dias. É que os últimos dias são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E quando se fala do último dia diante de Deus, está se falando do 7º milênio, que é o último milênio destes 3 importantes milênios. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. E se não acrescentarmos os anos de atraso que tem, pois faltam 3 anos para chegar ao 7º milênio. Faltam 3 anos para terminar o 6º milênio e começar o 7º milênio. Agora vejam vocês. Ao ser humano se atrasou o calendário e se se atrasou, temos então que acrescentar os anos de atraso que tem. Agora, terá se atrasado o calendário a Deus?
A Deus não se atrasam as coisas. Agora, vejamos que é para o último dia, o sétimo milênio, que a trombeta final está prometida para soar. Essa é a mesma trombeta da qual Cristo falou em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, onde nos diz: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Essa grande voz de trombeta é essa trombeta final, para chamar e juntar os escolhidos de Deus no último dia. Quem são os escolhidos de Deus? São os filhos e filhas de Deus. Dentre os gentios, os membros do corpo místico de Cristo, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, e do meio do povo hebreu, pois são os 144 mil hebreus que também, no último dia, serão chamados e juntados sob a trombeta final, ou grande voz de trombeta, ou trombeta do ano do jubileu. Agora, o que é essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, da qual nos fala a Escritura para ser soada no último dia, e para depois vir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos? Quando a Escritura nos fala de uma trombeta, é a voz de Deus. A trombeta de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus vindo ao povo. Agora, como veio a palavra de Deus ao povo? A voz de Deus ao povo sempre veio por meio de um homem. Por isso é que temos a palavra de Deus, que foi falada por Deus, de era em era e de dispensação em dispensação, e chamamos a Bíblia. Deus, vejam vocês, falou por meio dos seus profetas, de era em era e de dispensação em dispensação. E para o último dia, ele também estará falando por meio de um homem, e isso será a trombeta final, ou grande voz de trombeta. Agora, qual é a mensagem que estará nos dando a voz de Deus no último dia? É a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da dispensação do Reino. E sempre que Deus enviou uma mensagem, veio por meio de um profeta. Esse é o profeta da dispensação do reino, com a mensagem da dispensação do reino, sendo o instrumento de Jesus Cristo, no qual estará Jesus Cristo manifestado em carne humana, nos falando neste último dia, neste dia final, e chamando e juntando todos os seus escolhidos. Agora, de era em era, houve um território onde Deus esteve manifestado e esteve chamando e juntando os seus escolhidos. Jesus Cristo em Espírito Santo esteve em São Paulo, e demais mensageiros que ele enviou de era em era, e esteve no território correspondente ao programa de Deus para esse tempo. Por exemplo, em São Paulo esteve manifestado Jesus Cristo em Espírito Santo no território da Ásia Menor. E ali chamou e juntou os seus escolhidos. E daí se estendeu a mensagem de Deus e a obra de Deus para outros continentes. Depois encontramos Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no segundo anjo mensageiro na Europa, lá na França, e lá se realizou a obra da segunda etapa, ou era da Igreja Gentia, e Deus chamou e juntou seus escolhidos por meio do ministério que manifestou através do anjo mensageiro da segunda era, lá na Europa. E depois enviou o terceiro, quando terminou o ministério do segundo, e o enviou também lá em IA, Europa. E ali na França e Hungria se realizou a obra de Cristo correspondente à terceira era da Igreja Gentia. E depois, na quarta era,
Cristo enviou Colombo, vejam, primeiro Paulo, segundo Irineu, terceiro Martin, quarto Colombo. Colombo enviou lá na Irlanda e na Escócia, e lá realizou a obra da quarta etapa ou era da Igreja Gentia. E foi a voz de Cristo por meio desse mensageiro, assim como tinha sido a voz de Cristo por meio de São Paulo, de Irineu e de Martin. Depois terminou o ministério, o quarto anjo mensageiro, Colombo, e Deus enviou a Lutero lá na Alemanha, e por meio de Lutero, Cristo em Espírito Santo falou ao seu povo, chamou e juntou seus escolhidos dessa quinta etapa ou era da Igreja Gentia. Depois que terminou o ministério de Lutero, começou o ministério de Wesley na Inglaterra. E Cristo chamou e juntou os seus escolhidos dessa sexta era. E era a voz de Cristo como uma trombeta chamando e juntando os seus escolhidos da sexta era da Igreja Gentia. Depois que terminou a sexta era, Jesus Cristo em Espírito Santo passou à América do Norte e enviou o seu profeta mensageiro, reverendo William Branham, com o espírito e virtude de Elias, e por meio dele soou a sétima trombeta, ou seja, por meio dele, Cristo falou no meio da sua igreja por sétima ocasião e chamou e juntou os seus escolhidos da sétima era da Igreja Gentia, dentre os quais alguns ainda vivem, outros já estão no paraíso, e o precursor da segunda vinda de Cristo também está no paraíso descansando. E depois que deu esse recorrido, Cristo e Espírito Santo por meio desses mensageiros de era em era e de continente em continente, vejam vocês, passou da Ásia Menor à Europa e da Europa à América do Norte. E da América do Norte passa na América Latina e ao Caribe para a Era da Pedra Angular, para falar por meio de um homem, de um mensageiro, e chamar e juntar os seus escolhidos neste último dia e colocá-los no corpo místico de Cristo na Era da Pedra Angular e dispensação do reino. E assim, com esses escolhidos, formar o lugar santíssimo do seu templo espiritual, assim como com os escolhidos das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, formou o lugar santo do seu templo espiritual, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo que Cristo está construindo para Deus, um templo formado por seres humanos. E agora, a maior bênção tem a América Latina e o Caribe neste último dia. E depois a bênção passará ao povo hebreu, o qual está esperando a bênção de Deus. Agora, o que Cristo faz na América Latina e no Caribe? Cristo em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, profeta da dispensação do reino, com essa grande voz de trombeta, chama e junta os seus escolhidos. Ou seja, com essa grande voz de trombeta, a trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino. É a trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando os escolhidos de Deus neste último dia. A mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, assim como a dispensação da graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo ali na cruz do Calvário. E para produzir o novo nascimento aos escolhidos de Deus e nos dar o corpo teofânico. E agora para nos dar o corpo físico e eterno e glorificado. A segunda vinda de Cristo, Cristo vindo em Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro,
nos dá sua palavra, sua mensagem, a mensagem do Evangelho do Reino, que é a trombeta final, grande voz de trombeta, para assim nos dar a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá e ser preparados para ser transformados neste último dia e obter o novo corpo que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Eu necessito, como vocês, esse novo corpo, porque de outra forma, nossos corpos têm que morrer. Nossos corpos físicos que são mortais, mas Cristo prometeu um corpo imortal para cada um de vocês e para mim também. E para cada um dos crentes em Cristo que partiram, que morreram seus corpos físicos em tempos e eras passadas. Agora, este corpo que receberemos, vejam vocês, será um corpo eterno. Por isso, quando formos transformados, seremos mudados em nossos átomos. E assim obteremos a imortalidade. Porque seremos vestidos de imortalidade. Este corpo que temos tem que ser vestido de imortalidade, ou seja, ser transformado. E assim, obter a imortalidade prometida por Cristo para os crentes nele. É um mistério, este corpo eterno que receberemos. Assim como é um mistério esse corpo físico que nós temos mesmo sendo mortal, corruptível e temporário, mas é um mistério. Vejam, vocês buscam os cientistas que estudaram tanto e que são tão inteligentes, mas eles não podem formar um corpo como nosso corpo. Alguns dirão, mas já fizeram em laboratórios bebês de proveta, mas a matéria-prima, de onde conseguiram? Vem? Agora, vejam vocês, papai e mamãe não são cientistas. E vejam, nos deram esse corpo mortal que nós temos. Assim que papai e mamãe sabem mais que os próprios cientistas. Quanto a trazer um corpo à existência. Vejam o simples que é. Eles quebram a cabeça buscando para ver como podem fazer um, pois que se casem e é mais fácil. É tão simples tudo que eles ainda buscam para ver como pode ser feito um corpo como que papai e mamãe fazem. Pois que seja papai e mamãe, eles já descobriram como é. Bom, é um mistério o corpo que nós temos, e quanto mais o corpo novo que Cristo vai nos dar a todos nós. Ainda não puderam descobrir bem o mistério do corpo físico, e já Deus nos deu um novo, que vamos receber dentro de muito pouco, no último dia, no 7º milênio. E já estamos no 7º milênio se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E assim será restaurado o ser humano, os filhos e filhas de Deus, à vida eterna. Serão restaurados, seremos restaurados a tudo que perdeu Adão e Eva na queda. Isso está refletido no ano do jubileu de Levítico, capítulo 25, versículo 8, onde nos ensina Deus que para o ano do jubileu, vejam, Deus foi quem deu essas leis ao povo hebreu, porque nessas leis e essas ordenanças que o povo hebreu tinha que guardar, Deus estava refletindo o seu programa para a restauração de todos os filhos e filhas de Deus. Diz Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 13. De modo
contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, fará soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, pois é jubileu. Santo será para vós. O produto do campo comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um à sua possessão. E para voltar nós à posse de vida eterna, e toda a herança que Adão e Eva perderam, se requer que esse ano do jubileu seja cumprido, seja manifestado no meio da raça humana. Este ano do jubileu tem que ser manifestado em uma forma atualizada. Agora, para que tenhamos o quadro claro, vejam vocês, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, encontramos que ele morreu na véspera da Páscoa. Por quê? Porque no Antigo Testamento encontramos que o Cordeiro Pascual era sacrificado na véspera da Páscoa, e tanto o Cordeiro Pascual como todos os sacrifícios que o povo hebreu oferecia a Deus, pelo pecado e pela paz e reconciliação do povo hebreu com Deus, são tipo e figura do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Todos estavam assinalando a vinda de Cristo como Cordeiro de Deus e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E por isso eram tão importantes esses sacrifícios para o povo hebreu, para obter a misericórdia de Deus. Não é que um animalzinho tenha poder para tirar o pecado ou cobrir o pecado, mas porquanto aqueles animaizinhos que eram sacrificados representavam Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, e seu sangue representava o sangue de Cristo sendo derramado e nos limpando com seu sangue de todo o pecado. Agora o sangue daqueles animaizinhos derramado cobriu o pecado até que chegasse o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e derramava seu sangue na cruz do Calvário e nos tirava o pecado, nos limpava de todo o pecado. O sangue dos animaizinhos somente cobriu o pecado, mas o sangue de Cristo não cobre, mas que o tira. O tira completamente, o desaparece dos seres humanos que creem em Cristo como nosso Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem seu Espírito Santo. E agora, vejam vocês todo este programa que tinha sido dado ao povo hebreu, neste sacrifício que o povo hebreu oferecia a Deus. E todas estas festas que o povo hebreu recebeu da parte de Deus para guardar, são tipo e figura das coisas que Deus faria em seu programa. Agora vejam como o Cordeiro Pascual e demais animaizinhos de sacrifício representavam o homem. Quando chegou o Cordeiro Pascual e o bode expiatório, quando chegou o animalzinho para sacrifício diante de Deus, João, quando o viu, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando todas as pessoas olharam, viram um homem chamado Jesus Cristo. Vem? Agora vejam como Deus atualizou o Cordeiro Pascual e o bode expiatório e todos esses animaizinhos de sacrifícios, como os atualizou na pessoa de Jesus Cristo. Encontramos também a ressurreição de Cristo, o qual estava representada também no meio do povo hebreu, e também como atualizou o dia de Pentecoste. Encontramos que 40 dias depois da ressurreição de Cristo,
ele chegava no dia de Pentecoste. Ou seja, 50 dias depois, Cristo esteve ressuscitado com os discípulos, esteve aparecendo por 40 dias, se foi e disse: dentro de muito pouco tempo, vocês serão cheios de poder do alto. E encontramos que quando chegou o dia de Pentecostes, ou seja, o dia 50, o qual o povo hebreu guardava diante de Deus, porque era um dia festivo diante de Deus, encontramos que desceu o Espírito Santo sobre 120 pessoas que estavam no aposento alto orando a Deus. Eram crentes em Cristo. Ali estavam os apóstolos de Cristo, exceto Judas Iscariote, e ali estava Maria, a mãe de Jesus, ou seja, a mulher pela qual veio Jesus Cristo, e ali estavam outras mulheres que tinham seguido Cristo em seu ministério e outras pessoas que tinham seguido Cristo em seu ministério. Estavam reunidas ali, no total, 120 pessoas. E foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecoste, pois ali Deus atualizou o do dia de Pentecoste, atualizou derramando o seu Espírito Santo sobre 120 pessoas. Pentecoste, ou seja, 50 é Pentecoste, ou Pentecoste é 50. E assim por diante podemos ver como Deus vai atualizando todas essas festas que deu ao povo hebreu. E podemos ver que até o povo hebreu, para o último dia, estará no meio do povo hebreu, o qual não reconheceu Cristo em sua primeira vinda. Agora, para o último dia, no meio do povo hebreu, estará se cumprindo esta festa, ou este dia da expiação, diz em Levítico capítulo 23, versículo 26 em diante: aos 10 dias deste sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nenhum trabalho fareis nesse dia, porque é dia da expiação, para reconciliar-vos perante o Senhor vosso Deus, para a reconciliação do povo hebreu. E agora vejam vocês como para a reconciliação dos filhos e filhas de Deus dentre os gentios, foi requerido o sacrifício da expiação, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas agora o povo hebreu, no último dia, será reconciliado com Deus. E vamos ver como será tudo isto. Diz, porque toda pessoa que não se afligir neste mesmo dia será eliminada do seu povo. Toda pessoa que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas. Sábado de descanso solene vos será. E afligireis as vossas almas aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E agora, nos fala Deus, por meio do profeta Zacarias, no capítulo, vamos ver, capítulo 12, vamos ver, aqui, Zacarias capítulo 12, versículo 10 nos diz da seguinte maneira, diz: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte
e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as demais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Agora vejam como será atualizado esse dia da expiação no meio do povo hebreu. Por isso também nos fala em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 ao 6 diz, e de Jesus Cristo, vamos ver, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, e melhor, versículo 7 em diante. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí vejam vocês como o povo hebreu fará lamentação por ele. Ou seja, que estarão chorando e se lamentando por terem crucificado a Cristo e estarão arrependidos do seu pecado e de todos os seus demais pecados, e aí se cumprirá para o povo hebreu esse dia de expiação que Deus tinha dado ao povo hebreu para guardar. E agora, o cordeiro, ou o bode expiatório, vejam vocês, não é animalzinho, mas nosso amado Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado na cruz do Calvário. E agora, eles vão entender o mistério da crucificação de Cristo 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, e vão receber o benefício desse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, no qual eles obterão a reconciliação com Deus. O povo hebreu, vejam vocês, esteve com graves problemas por todos estes 2000 anos aproximadamente que transcorreram de Cristo para cá. Por quê? Porque eles não receberam a expiação pelo pecado e pela reconciliação com Deus. Pois desde o dia em que Tito, o general romano, destruiu Jerusalém e o templo de Jerusalém, o povo hebreu não teve um templo onde oferecer a Deus o sacrifício e o sangue da expiação. Não teve um lugar onde oferecer o sangue da expiação do bode e, consequentemente, o povo hebreu não esteve reconciliado com Deus. E, consequentemente, esteve recebendo juízos divinos que estiveram caindo sobre o povo hebreu. Por isso foi que Hitler, por pouco, extermina o povo hebreu. E outros ditadores, como Mussolini e Stalin, os quais perseguiram o povo hebreu. Mas essas nações que perseguiram o povo hebreu sob esses ditadores receberão sua recompensa. Porque Deus disse a Abraão, Isaque, a Jacó e o povo hebreu: quem te abençoar será bendito, e quem te amaldiçoar será maldito. Ou seja que Deus vingará o sangue de todos esses hebreus que foram martirizados. E também Deus vingará o sangue de todos os filhos e filhas de Deus, os membros da Igreja de Jesus Cristo que foram perseguidos e que foram martirizados em eras passadas. E também os que foram martirizados neste tempo. Deus vingará o sangue deles. E por isso é que vem o dia de vingança do nosso Deus para recompensar a cada um segundo a sua obra. E agora vimos este mistério da expiação. E vimos como é que Deus atualiza as coisas, e quando as pessoas buscam um cordeiro pascual, quando Deus o atualiza, o que aparece é um homem chamado Jesus. E quando atualiza o bode expiatório, quando Deus o atualiza, o que aparece é um homem chamado Jesus.
Vem? Agora vejam vocês como Deus atualiza tudo isso que deu ao povo hebreu. E o ano do jubileu, atualizado, é o ciclo divino onde serão restaurados à vida eterna todos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses são os membros do corpo místico de Cristo, os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, os que morreram quanto ao corpo físico em eras passadas, e alguns dos nossos que também morreram quanto ao seu corpo físico e se encontram no paraíso, e nós, os que vivemos. Eles serão ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Se estamos ainda neste corpo quando eles forem ressuscitados. E se não estamos nesse corpo, quando eles forem ressuscitados, pois não se preocupe, você será um dos que virá na ressurreição, no novo corpo. Agora, vejam vocês o mistério do novo corpo. E para quem é esse novo corpo? Onde estão as pessoas que terão esse novo corpo no último dia? Que o receberão? Que receberão esse corpo eterno? Pois aqui estamos, sendo preparados neste último dia para, em breve, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos, nós sermos transformados e ter o corpo novo, o corpo eterno e glorioso que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. E assim é como estaremos imortais em corpos eternos. E estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cristo disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas caindo em terra e morrer, muito fruto produz. Ou seja, muitos grãos de trigo iguais a ele. E Cristo é o grão de trigo que caiu em terra e morreu. E agora, para o último dia, todos os crentes nele que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo, receberão um corpo eterno. Se morreram, serão ressuscitados em corpos eternos, e se estamos vivos quando essa ressurreição ocorrer, pois nós seremos transformados. E também teremos o corpo novo, o corpo eterno, e seremos iguais a Jesus Cristo, o primeiro grão de trigo que foi semeado em terra, morreu e foi semeado em terra. Vejam vocês, se Cristo não morre na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui nesta noite. Porque para aquele tempo em que Cristo morreu, a raça humana tinha que morrer. Por quê? Porque era o tempo em que Deus chamava o ser humano a juízo e derramava o juízo divino, porque o salário do pecado é morte. E agora Cristo, sendo imortal, ele disse, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Sendo imortal Cristo, tomou nossos pecados e se fez mortal. E morreu pelos nossos pecados e com os nossos pecados, e tirou nossos pecados, para que nós pudéssemos viver eternamente. E por isso é que ainda existe a raça humana, porque Cristo levou nossos pecados na cruz do Calvário, e o juízo divino que tinha que cair sobre a raça humana, caiu tudo sobre o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E por isso foi que Cristo também teve que ir ao inferno, porque esse é o lugar que todo pecador tem que ir. E Cristo, ao tomar nossos pecados, se tornou pecado por todos nós. Não que era um pecador, mas que tomou nossos pecados e se tornou pecado, e por isso teve que morrer. Se tornou mortal e por isso teve que ir ao inferno. E aí no inferno pregou às almas em prisão que tinham sido desobedientes no tempo do profeta Noé. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 em diante, onde diz, pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão,
os quais noutro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Agora vejam, daquela geração somente 8 pessoas se salvaram. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E vejam vocês, com eles, Deus começou uma nova geração. Agora vejam vocês como Deus, por meio de Cristo, nos trouxe salvação e vida eterna. Por meio de Cristo, Deus trouxe a salvação do céu à terra, para que nós pudéssemos viver eternamente e no último dia nós pudéssemos obter esse corpo novo, esse corpo eterno. Já desde o momento em que a pessoa recebeu a Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito Santo, a pessoa já recebeu vida eterna, recebeu um Espírito da sexta dimensão, um Espírito com vida eterna, um Espírito para toda a eternidade. E o que falta à pessoa é o corpo físico e eterno que Ele nos dará neste último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós os que vivemos formos transformados. E isto será no último dia. Quando? Quando a trombeta final soa. E já vimos que a trombeta final é a mensagem do Evangelho do Reino que vem da parte de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, o qual gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora, vejam vocês como neste último dia teríamos esta bênção tão grande que Cristo prometeu aqui em sua palavra. Estaríamos escutando a trombeta final ou grande voz de trombeta, ou seja, a pregação do Evangelho do Reino por meio do Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E assim seríamos chamados e juntados na era da pedra angular e dispensação do reino, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, e seríamos preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Onde estão os que estariam escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final, ou seja, a mensagem do Evangelho do Reino no último dia? Pois aqui estamos escutando a pregação do Evangelho do Reino e sendo preparados para ser transformados e raptados neste último dia, para assim ter o novo corpo que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Vimos o mistério do novo corpo e, como para o último dia, Ele estaria nos chamando, nos juntando e nos preparando para receber esse novo corpo que é eterno, o qual Cristo prometeu para todos nós. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho do mistério do novo corpo, que em breve essa promessa se cumpra em cada um de vocês e em mim também, em breve todos tenhamos um novo corpo e estejamos no corpo eterno para viver por toda a eternidade. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos e deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa noite, dando graças a Cristo pela bênção tão grande que Ele nos deu e pela que nos dará neste último dia, a bênção do novo corpo que em breve Ele nos dará neste tempo final. Que Deus os abençoe e guarde a todos.